Irmãos, com a paz do Senhor, é um prazer estar de volta para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição, cada dia melhorando um pouco mais, com certeza realizou na vida do nosso pastor. Vamos orar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade e pelo privilégio de poder estudar um pouco mais a palavra do Senhor, que é exatamente o alimento para a nossa alma, é o que estrutura a vida cristã, né? É o que nos sustenta em tempos de crise, dificuldades, como estamos enfrentando aí a pandemia que está assolando a humanidade inteira. Vamos confiar no Senhor e vamos buscar o Senhor constantemente, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Curva a sua cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos aqui, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. Senhor, os Teus filhos, à distância, em seus lares, mas, Senhor, estamos agradecidos pela participação de cada um. Pedimos que o Senhor possa abençoar, de maneira que nós possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, através do estudo e do conhecimento da Tua palavra. Pai eterno, nós oramos pelo nosso irmão Moisés, que se encontra hospitalizado. Senhor, tenha misericórdia, estenda Tuas mãos e usa, Senhor, os médicos e as medicações para que ele possa ser restaurado ao convívio da sua família, da igreja, e que ele possa glorificar o Teu nome por este grande milagre. Te agradecemos, Pai, pela restauração do Teu servo, pastor Levi, da sua Estânia, sua filha, irmã Lia, que ambos enfrentaram, Deus, esta doença e, graças ao Senhor, estão voltando todos para a sua vida normal, de família, de igreja, de ministério. Te adoramos, Pai, por esta bênção e pedimos que o Senhor nos ilumine para falarmos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então, hoje nós vamos estudar sobre o ministério de profeta. O textual da nossa lição é o 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Bem, o profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Nós vamos hoje analisar esse dom ministerial, que é o dom ministerial de profeta. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos 27 ao verso 29, e depois aos Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Então, vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, versos 27, 28 e 29. Diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres. Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu querido irmão, você que está ainda com a sua Bíblia aberta e está nos acompanhando neste estudo que ora iniciamos, queremos dizer a todos que o objetivo geral desta lição de hoje é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Bem, sabemos que
realmente a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, mas ela estava se referindo ao ministério profético do Antigo Testamento. E, claro que o Novo Testamento fala sobre os profetas do Novo Testamento. São semelhantes, mas com certas características diferentes entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Vamos observar isso ao longo desta lição. Mas vamos, por ora, à introdução desta lição. Diz o texto de autoria do autor, né, deste comentário da Revista de Escola Dominical, o seguinte: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e por Deus, que é uma referência à pessoa de Cristo, né, que é o fundamento da nossa fé. Mas a Bíblia também diz que os apóstolos e profetas constituem-se num fundamento da igreja, quer dizer, são pedras que estão colocadas numa posição mais próxima da pedra de esquina, né, que é uma referência à pessoa de Cristo, da igreja cristã. Muito bem, então o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Vamos primeiro analisar o profeta do Antigo Testamento. Então, vamos no primeiro ponto que nós vamos analisar o conceito. Então, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino aqui na terra. E até mesmo a povos ou nações estrangeiras, como é o caso do profeta Jonas, por exemplo, né, que foi levantado, cuja capital era Nínive, e Deus o enviou para lá. O profeta, por exemplo, Naum, foi outro profeta que também dirigiu uma mensagem ao povo de Nínive. E assim nós vamos observar outros, Obadias e outros profetas, que não só falaram à nação israelita, como aos israelitas em geral, mas também às nações vizinhas, proferindo os oráculos divinos e até juízos contra os povos que realmente viviam ao redor do povo de Deus. Muito bem. Quando Deus, então, levantava ou designava, ou chamava, vocacionava a falar a toda a nação, estava numa situação em que nós observamos que era um ofício no Antigo Testamento, como nós vamos ver um pouco mais adiante, um ofício difícil, porque era uma das missões do profeta era apontar, denunciar o pecado, advertir o povo, e essas mensagens não eram bem-vindas. Os profetas sofreram severas perseguições ao longo de toda a história do Velho Testamento. Então, o Senhor não só chamou homens, como também mulheres, para profetizar em seu nome. Samuel, por exemplo, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, né? Nós temos este profeta como desenvolvendo um trabalho extremamente importante. Ele foi responsável pela transferência do período da judicatura israelita para o período da monarquia. Ele consagrou o primeiro e o segundo rei de Israel, que foi o rei Saul e o rei Davi. Então, Samuel, ele
pegou uma nação totalmente dominada pelos povos inimigos e, no seu ministério, Deus libertou, estabeleceu a monarquia em Israel. Bem, Elias e Eliseu também profetizaram numa época muito difícil, uma época de apostasia, né? No reino do norte de Israel, um reino que começou com a idolatria desde da sua implantação, como também até o final. Foi um reino que temeu que o povo fosse conquistado para todos voltarem sobre o domínio e o governo dos reis descendentes de Davi. Então, ele construiu 2 altares no extremo norte e no extremo sul do território do Reino do Norte, construiu 2 altares de bezerro de ouro, e assim, dessa forma, ele levou todo Israel a pecar contra Deus, caindo na idolatria. Então, Deus levantou Elias e Eliseu para profetizar, né? E não somente eles dois, tiveram outros profetas, mas estamos como os profetas literários e os profetas que realmente não escreveram nenhum livro. Mas dentro dos profetas literários, por exemplo, nós temos os profetas chamados profetas maiores e os profetas menores. Não é que há profeta superior ao outro, porque a palavra inspirada é a mesma. O que ocorre é o conteúdo do material escrito, né? Sendo um volume maior, foram classificados como os profetas maiores. E aqueles que escreveram um volume menor, então são classificados dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. E, dessa forma, ele chamava a atenção dos seus ouvintes para a palavra que não era de autoria dele, mas a autoria divina. Ele havia recebido uma mensagem, uma autoridade divina para realmente entregar aquela mensagem, porque era um apelo de Deus. Deus estava usando os profetas para trazer o povo de volta a si. O povo havia realmente abandonado os preceitos do Senhor, não mais estavam honrando ao Senhor como deviam, e Deus então queria trazer o povo de volta para si, para a comunhão com Deus, mas realmente os profetas enfrentaram uma dificuldade muito grande, porque o pecado ficou implantado no coração daquele povo que não teve Deus outra alternativa, a não ser julgá-los. E no caso do reino de Israel, o reino do norte, Deus permitiu que o reino fosse desbaratado, que acabasse. Então, símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Então, nós temos várias mensagens ilustradas, né? Com símbolos, com visões, com contos. Então, era uma forma de Deus persuadir o povo para que arrependessem e voltassem inteiramente para Deus. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Entre eles, nós temos aqui o chamado e muito conhecido profeta Natã, que exerceu o seu ministério nos dias do rei Davi, são do povo de Deus. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido por sua profecia, pois ela confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então, nós vemos os profetas apontando contra o pecado do povo, dos reis,
dos sacerdotes, e esses profetas não eram benquistos, né, na classe dominante, porque esses profetas não tinham mensagens boas, né, que agradassem, mas mensagens que sempre advertiam-os contra o pecado em que eles estavam cometendo. Então, muitos desses profetas sofreram duras perseguições e alguns deles foram levados até mesmo à morte, como é o caso do profeta Isaías, e outros, no exercício das suas funções, foram atacados e levados mesmo à morte. Mas, amados, nós entendemos que Deus, né, por certo, vai galardoá-los pelo trabalho que realizaram, porque o profeta não tem vida boa, porque o povo se afasta de Deus, e como o profeta teria uma mensagem boa para essas pessoas, se tinha que adverti-los, se tinha que mostrar para eles que eles estavam realmente desviados da verdade e que eles precisavam se aproximar de Deus, se arrepender dos seus pecados. Então, essa é a grande razão em que os profetas do Velho Testamento sofreram duras perseguições. Bem, no item número 3, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado, tanto em Judá, nos 2 reinos, porque na verdade eram 12 tribos. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em 2, surgindo o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A tribo de Judá e Benjamim permaneceram, vamos dizer assim, sob o domínio da linhagem, né, dos reis davídicos, dos descendentes de Davi. Então, as demais 10 tribos do norte, elas romperam com a dinastia de Davi e estabeleceram o reino do norte, cuja capital mais importante foi Samaria. E, com certeza, aqui, a partir desse século VIII, tanto no Estado de Israel como no Estado de Judá, o objetivo desse movimento, né, nesse período, era restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, e combater a idolatria, porque o povo era povo de Deus, mas eles permitiram que a idolatria dos povos vizinhos fosse introduzida, e muitos deles estavam dizendo que serviam a Deus, estavam eles presentes nas festas judaicas, porém estavam também se curvando, né, às imagens dos deuses do paganismo, das nações pagãs que estavam ao redor de Israel. Então, o Senhor havia colocado a nação israelita, o povo descendente de Abraão, como um povo que deveria servir somente a Deus. Mas o povo deixou-se levar pela a tentação dos povos vizinhos. Profetas foram levantados para trazer o povo de volta para o monoteísmo, para servir a um só Deus e denunciar as injustiças também sociais e apontar para o grande e terrível dia do Senhor, que era o dia de julgamento contra o povo que estavam afastados de Deus. E também reavivar a esperança messiânica. Este foi o caso dos profetas Ageu, Zacarias, né, profeta que falaram após o cativeiro, que exerceram o ministério depois do retorno do cativeiro. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos.
Então, amados, era um período de muita apostasia, de um afastamento deliberado da fé, né? Fé em Deus, a fé no monoteísmo, a fé num só Deus, e eles haviam se envolvido aí com as religiões pagãs, né? E muitos desses homens se misturaram, né? Inclusive sacerdotes, né? E reis, houve, por exemplo, reis que chegaram a oferecer os próprios filhos aos religiosa de Israel. Basta dizer que na reforma empreendida pelo rei Josias, foi um período em que se fez uma grande descoberta, pois, ao restaurar o templo, acharam o livro da lei, que causou, assim, um impacto muito grande, tanto no rei como no povo, nos sacerdotes, porque o povo havia se esquecido da palavra de Deus, haviam perdido o livro sagrado e, nesse período, o livro foi achado. E então, essa era uma situação para todos possam ter a noção de como foi o abandono da casa de Deus, né? Como foi a apostasia, como foi as consequências do envolvimento do povo de Deus com o povo pagão. Muito bem, com relação a esse primeiro tópico, a síntese diz o seguinte: os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar, para a nação de Israel e, em segundo, para os povos que estavam ao redor de Israel. Muito bem, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala o profeta no Novo Testamento. Bem, como nós já falamos, a Bíblia diz que a lei e os profetas do está revelando aí que o ministério profético do Velho Testamento se encerrou em João Batista, que foi o precursor de Cristo. Então, amados, o João, nesse caso, foi o último profeta do ministério profético do Antigo Testamento. Muito bem. E com relação ao profeta do Novo Testamento, nós vamos observar que, embora existe semelhança, mas as características são diferentes. Então, vamos observar que existe uma outra conotação com relação. Nós vamos falar sobre a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos, em Efésios 4 e 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, ou, por que não dizer, na igreja apostólica, a igreja do primeiro século, que é apóstolos, né? A função de apóstolo, de profeta, evangelista, pastor e doutor, ou mestre. Então, não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada, tanto em Coríntios capítulo 12, verso 28, como nós já lemos, e em Efésios 4 e 11. Então, o profeta é identificado 3 vezes na Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Está isso lá no capítulo 2 de Efésios, verso 20, capítulo 3, verso 5, e no capítulo 4 e verso 11. Então, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19 e 20. Então, aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Bem, uma das razões para essa
essa colocação é que os profetas do Velho Testamento, nas suas profecias, muitos deles deixaram, vamos dizer assim, uma mensagem pela qual, né, haveria um novo, vamos dizer assim, mandamento, e isto ficou bem claro na profecia dos profetas, que profetizaram a respeito de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. E essa nova aliança é o Novo Testamento, quer dizer, o novo pacto que Deus fez com todos que recebem a Cristo como seu suficiente Salvador. Então, amados, observe que o ofício do profeta neotestamentário, o ofício dos profetas do Novo Testamento. O seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário, ou seja, o profeta do Novo Testamento, era dotado por Deus para receber e mediar a palavra do Altíssimo. Veja bem, eu quero aqui abrir um parêntese para mostrar aqui uma certa diferença que existia entre o ministério de profeta do Antigo Testamento para o profético do Novo Testamento. Veja bem, no Antigo Testamento, os profetas recebiam uma mensagem que Deus lhes dava e autorizava-os a entregar ao povo de Deus. E esses profetas, eles, ao receber esta mensagem, alguns deles escreveram a mensagem que receberam e outros entregaram a mensagem, mas não registraram. São os profetas que tem aí uma grande lista, né, na Bíblia, que não escreveram as suas mensagens, mas foram profetas que Deus usou de maneira substanciosa, né, no período do Velho Testamento. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para um fato bastante importante. Então, eles pregavam a mensagem, claro que desde os dias do profeta Samuel, foi instituído escolas de profeta. Essas escolas não eram para que eles aprendessem a profetizar, porque a profecia, ela vem de Deus, é uma vocação que Deus dá, e não há como ensinar uma pessoa a fazer um trabalho vocacional. Então, essa vocação a pessoa recebe de Deus, é um chamado para um fazer, né? E um fazer por amor. Isto é vocação. E no Velho Testamento, as pessoas recebiam este chamado e recebiam de Deus as mensagens que deveriam transmitir ao povo. Não era um tempo em que havia, vamos dizer assim, a facilidade de ter a Bíblia. Então, mas nessas escolas de profeta, eles estudavam sobre a lei de Moisés, sobre os livros do Velho Testamento, e essa escola de profeta não era para estudar, porque os profetas, eles profetizavam as mensagens que recebiam, mas todas essas mensagens que Deus inspirava estavam sempre fundamentadas nos preceitos sagrados, né, conforme haviam sido revelados aos escritores, né, do próprio Moisés, né, que escreveu, o autor do Pentateuco. Então, ali estava a lei, né, a lei de Moisés revelada por Deus, e os profetas, não somente os profetas, mas todo o povo, mas principalmente os profetas, deveriam agir
de acordo com aquela lei. Então, eles estudavam a lei e aí começava o seu ministério, aqueles que receberam um chamado, e exerceram o seu ministério com bastante, vamos dizer assim, eficiência. Agora, no Novo Testamento, eu quero chamar a atenção porque não existe mais o ministério de profeta como existia. Porque naquela época, quando alguém tinha alguma dificuldade, as pessoas eram levadas a consultar o profeta. E o profeta, então, recebia de Deus uma mensagem para entregar essas pessoas. Então, havia, por exemplo, o profeta, por exemplo, vamos citar aqui o profeta, que estavam exercendo o seu governo, né? E, então, essas mensagens proféticas, e outro detalhe, as profecias a respeito da magnânima pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre a sua morte e ressurreição. Então, essas profecias que prediziam o futuro, elas vinham da parte de Deus e foram devidamente registradas nas Escrituras. Então, os profetas, eles tinham uma comunhão com Deus e Deus revelava a eles as mensagens que precisavam ser ministradas ao povo. No Novo Testamento, nós temos os profetas, mas com uma diferença. Por exemplo, deixa eu ilustrar aqui. No caso, por exemplo, na Escritura Sagrada. Então, como é que eu vejo a questão do ministério de profeta? Veja bem, você que é crente, que está acompanhando os cultos, as pregações dos pastores, dos evangelistas, você sabe perfeitamente que a mesma palavra que o pastor usa é a palavra que o evangelista usa. Mas todos em perceber a pessoa que tem a vocação pastoral e a vocação de evangelista. Por quê? A mesma passagem bíblica que um pastor vai pregar, a sua mensagem sempre será pastoral. Ela vai ser uma mensagem que tem vamos dizer assim, a conotação de um pastoreio. Quer dizer, é uma palavra de alguém que detém a vocação pastoral. E a mesma palavra, quando um evangelista abre a Bíblia para pregar aquele texto que o pastor usou, a sua mensagem não será uma mensagem pastoral, mas porque a vocação dele é a vocação de evangelista. Então, quando falamos no ministério de profeta, no meu ponto de vista, é que o profeta é um obreiro, pode ser consagrado a pastor, pode ser consagrado a evangelista, pode ser realmente presbítero, pode ser um auxiliar, pode ser um diácono, não importa. É quem Deus chamou e deu a vocação de profeta. Significa que o profeta é aquela pessoa, aquele obreiro, que também pegou aquele mesmo texto e, na hora que ele vai pregar, a sua mensagem é uma mensagem profética. Embora, né, ele não foi consagrado a profeta, porque não há consagração de profeta, mas há o ministério de profeta. Então, ele abre a Bíblia e, quando ele começa a pregar, a visão que ele teve daquele mesmo texto que o pastor pregou, que o evangelista pregou, ele vai pregar e a sua mensagem será uma mensagem profética. Então, aí está o ministério profético do Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o profeta, ele é aquela pessoa, aquele obreiro, que, embora ninguém o tenha como um profeta, mas ele tem o ministério de profeta, porque quando abre a Bíblia para pregar, a sua mensagem é uma mensagem sempre profética. Assim como aquele que recebe, por exemplo, o dom de exortar,
qualquer texto da Bíblia que ele abrir, ele vai acabar exortando, porque, na verdade, é a vocação da pessoa, é o dom que Deus realmente lhe deu. Então, na minha concepção, eu vejo o ministério de profeta no Novo Testamento, não estou me referindo aos dons de profecia, que é o dom espiritual, estou me referindo ao dom ministerial de profeta, que é exatamente exercido na ministração da palavra de Deus. Antigamente, o profeta no Velho Testamento, ele recebia uma mensagem que vinha de Deus para ele. Agora, o profeta do Novo Testamento também recebe uma mensagem que vem de Deus pela meditação e pela mediação da palavra já revelada. Então, aquela palavra revelada vai surgir, na verdade, uma mensagem profética, se é uma pessoa que detém o ministério profético do Novo Testamento que está pregando. Não sei se eu expliquei devidamente, mas os irmãos que tiverem alguma dúvida daquilo que eu estou relatando, os irmãos podem me ligar, podem me procurar, podem se comunicar e nós vamos procurar explicar da melhor maneira possível para que todos possam entender o meu ponto de vista. Então, porque, na verdade, quando fala em profeta, ministério espiritual, dom do Espírito Santo, porque aquele dom de profecia, que é dom do Espírito Santo, um dom espiritual, esse dom, Deus pode usar uma pessoa uma única vez e não usar mais. Mas quando se trata de ministério, aí esses dons são dados, né? A pessoa é colocada como um dom na igreja e recebe, e esse dom vai permanecer, né, na vida da pessoa enquanto ele permanecer fiel a Deus. Não é o caso, por exemplo, do dom de profecia como dom espiritual, porque é o Espírito Santo que distribui os dons, né, como lhe apraz, como diz a Bíblia, e Deus pode usar a qualquer pessoa uma única vez, pode usar mais de 1000 vezes, quantas vezes Deus queira, mas ele não é um profeta. Ele é usado por Deus no dom da profecia, mas não é profeta. Agora, o profeta é aquele que tem ministério de profeta, aí é diferente. Então, nós temos que separar o que é dom de profecia e o que é, na verdade, ministério de profeta. Então, a Bíblia do Novo Testamento fala sobre o profeta Ágabo, por exemplo, né, que profetizou para o apóstolo Paulo. Então, esse era profeta, né? Deus usou ele para falar com o apóstolo Paulo. Então, no caso do comentário aqui da nossa revista, está aqui registrado o seguinte: era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Então, isso está explícito, bem claro, né? Não há dúvida de que a missão do profeta é exatamente uma missão que ele recebeu de Deus para que, através da sua mensagem, pudesse advertir o povo que vai se afastando aos poucos, né, paulatinamente, da verdade do Evangelho, e o profeta é usado por Deus para trazer esse povo de volta. É uma advertência que vem, uma mensagem que Deus, né, dá para essas pessoas que têm o ministério de profeta. Isso é uma questão, por exemplo, irmão, essa questão de ministério não é para quem quer somente, é para quem Deus chamou. Então, por exemplo, ainda que alguém queira, deseja, a Bíblia diz que quem deseja episcopado é excelente, né, coisa que ele deseja. Agora, o fato de desejar não significa que ele terá, porque é Deus quem chama as pessoas, né, com um chamado para uma obra específica, para um ministério específico.
Então, por exemplo, ensinar. Todos podem ensinar, todos crentes devem ser ensinadores, que se aprofunda, que tem uma visão mais profunda, mais ampla dentro do contexto bíblico, né? É diferente da outra pessoa que simplesmente ensina. Então, o mestre é aquela pessoa que vai até o fundo, né? Que tem realmente uma fundamentação maior, mais segura. É aquela pessoa que Deus chamou para auxiliar o ministério pastoral da igreja. Então, amados, por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, porque também quando há uma confusão espiritual, há uma heresia, Deus usa o profeta. Inclusive, na igreja, né, não há outro jeito, ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitas pessoas. Então, isso aí é, na verdade, uma coisa que nenhum profeta pode fugir. Mas, apesar das perseguições, a pessoa está firmado em Deus, foi chamado por Deus e ele realmente tem graça de Deus para continuar mesmo sendo atacado, sendo perseguido, sendo, na verdade, falsamente perseguido ou com injúrias, com ataques terríveis. Mas a obra de Deus tem que ser feita e aquele que Deus chamou, por exemplo, nós temos um exemplo do apóstolo Paulo, que foi um apóstolo que sofreu durante todo o seu ministério. Ninguém sofreu tanto como o apóstolo Paulo em questão de ministério do Novo Testamento. Mas ele jamais desistiu. Ele, terríveis. Então é o caso dos outros ministérios também. Na verdade, a graça de Deus sempre será suficiente para manter o obreiro que Deus chamou nas piores circunstâncias que ele venha a enfrentar. Então, a gente não tem dúvida disso. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta, qual é o objetivo? A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena cristão, onde temos muitas igrejas tidas por evangélica, mas de evangélica não tem nada. São pessoas que estão ali enganando as pessoas, dando uma interpretação totalmente equivocada, justamente tentando tirar alguma coisa do povo, mas não são pessoas que estão ali para trazer uma mensagem de Deus para aquele povo. Então, que os irmãos, né, saibam discernir o falso do verdadeiro. Ainda sobre o falso profeta, apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Então, aí que está a enganação. Na obra, Assim Diz o Senhor, né, de John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito de Deus. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então, uma das formas de conhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos, frutos impróprios, né? Meus amados, a verdade é que há muitas pessoas que se intitulam de obreiros, mas
na verdade, ele tem objetivos que não são autênticos, que não são verdadeiros, que não são, vamos dizer assim, não procedem, né, dos ensinos da palavra de Deus e, com certeza, facilmente poderão ser denunciados porque são pessoas que não estão comprometidas com a verdade do Evangelho. Então, amados, é preciso que nós observemos, por exemplo, que há pessoas, como eu já disse e volto a repetir, que não estão servindo, mas estão se servindo. Então, Deus chamou pessoas que queiram gastar e se deixar gastar. São pessoas que se dão, pois o texto diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, os dons ministeriais representam homens que Deus deu à igreja e essas pessoas se dão, se entregam, estão para servir. Eles não são superiores aos outros, mas estão numa condição de servos de todos, porque eles vão servir. Por exemplo, o pastor está na igreja para alimentar o rebanho, conduzir o rebanho, então ele se torna um servo de todos os crentes, assim como os demais ministérios que nós temos, né, as 5 funções ministeriais, todas elas foram dadas para a igreja. Então, a igreja tem pastor, a igreja tem profeta, mas o pastor não tem igreja, o profeta não tem igreja. A igreja é de Cristo, mas sendo a igreja de Cristo, Cristo deu para ela os dons ministeriais. Então, não se trata de superioridade, se trata de inferioridade. Porque quem está para ser servo de todo, ele é menor de todos. Então, a função ministerial, ela realmente coloca sobre os ombros de quem Deus chama a grande responsabilidade. Então, eu vejo na Bíblia o seguinte: quando se fala em liderança, né, de qualquer organização no mundo secular, se lembra de uma pirâmide, que uma pirâmide, quanto mais alto a pessoa estiver, mais pessoas estarão abaixo dele. Então, as pessoas querem atingir lá em cima, né, o ponto mais alto da pirâmide, para que todos estejam sob, né, ele, e ele está sobre todos. Então, ele vai ser o grande líder, né? Mas esse é o conceito de liderança no mundo. Mas Jesus parece que veio e, ao ensinar, ele fez como que pegasse essa pirâmide e virasse de cabeça para baixo. Porque ele diz o seguinte: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, ele pega a pirâmide e vira de cabeça para baixo, que aí ele vai ter que servir a todas aquelas pessoas e não ficar acima de todas aquelas pessoas. Então, esse é o trabalho de quem recebeu o ministério do Senhor. Somos da igreja, servimos a igreja e fazemos isso com muito amor, com muita dedicação, porque servindo a igreja, estamos servindo também a nosso Deus, que nos chamou. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma noção exata do que é ministério de profeta no Novo Testamento. Que Deus abençoe. Quero encerrar orando com os irmãos. Quero abençoar você que está acompanhando, que está participando deste estudo. Que a graça de Deus seja contigo e que o amor de Deus seja, na verdade, o que está, vamos dizer assim, inundando, né, o seu coração, está transbordando a sua vida
e que nós possamos fazer tudo por amor a Deus e pelo poder e pela graça que o Senhor realmente nos concedeu. Vamos orar, mais uma vez, lembrando das pessoas que estão enfrentando essa doença tão terrível e as pessoas também que foram enlutadas, né, perderam seus entes queridos nessa pandemia, nessa doença, para que o Senhor estenda suas mãos e possa confortar os seus corações. Curve sua cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Pai, por este momento de ministração da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oramos, Pai, em favor de todos que estão, ó Deus, sendo contaminados e estão sofrendo, ó Deus, as consequências, Senhor, dessa contaminação, os que estão hospitalizados e aqueles que estão entubados, Pai, que estão realmente sedados, que o Senhor estenda suas mãos, use, ó Deus, os médicos e a medicação aplicada para que todos os teus filhos possam ser devidamente restaurados à sua saúde e à sua convivência, às suas atividades. Pai eterno, oramos pelo nosso pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, a sua esposa irmã Tânia Pinheiro, também, ó Deus, a sua filha irmã Lia, que está também se restaurando, também o pastor Nascimento, Senhor, que foi acometido também por essa doença e teve uma sequela, ó Deus, no seu pulmão, mas que está já realmente restaurando a sua saúde. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, também do irmão Moisés e de muitos outros, Pai, que nós não temos conhecimento, mas que estão, ó Deus, acamados e adoecidos com esta terrível doença. Pedimos, Pai, que a Tua graça seja com todos, abençoe a todos os Teus filhos que estão ouvindo esta mensagem e que a graça do Senhor possa, Senhor, abundar em nossas vidas. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Louvamos o Teu nome e agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço aos técnicos que estão aqui, dando a devida assistência para que os equipamentos possam estar em pleno funcionamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até a próxima lição, se Deus quiser, quando falaremos sobre mais um ministério de função ministerial. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor seja com todos. Amém.